Todo campo do saber tem uma metodologia. A metodologia será a ferramenta pela qual se trabalhará nesse campo do saber. Aplicando essa metodologia, se chegará a conclusões. Então, se trabalha cientificamente, se trabalha filosoficamente, se trabalha agapesoficamente, usando uma metodologia. Esse vídeo é dedicado a uma regra, a uma divisão que faz parte da metodologia da HP Sofia, que é a divisão entre narrativa e conclusões próprias. São duas questões. Então, quando algo é narrado a mim, eu posso ouvir e posso tirar conclusões. E assim eu conto o que eu ouvi, só que eu não vou contar exatamente o que eu ouvi. Eu vou entender do meu jeito, com as minhas palavras. Então eu vou mudar alguma coisa. E vou tirar conclusões. E será que essas conclusões estão certas? Será que elas necessariamente se procedem? Então, isso pode trazer mais outras coisas, pode mudar mais ainda a situação. Aí eu conto para alguém, essa mesma pessoa ouve, interpreta do jeito dela, com as palavras dela, tira as conclusões dela e passa para outra, e assim sucessivamente. A cada passagem de uma pessoa para outra vai haver uma mudança daquilo que é. Então, uma mudança é uma mudança da mudança, é uma mudança da mudança da mudança, até que vira um telefone sem fio. A informação pode não ter nada a ver com a informação inicial, pode ser uma coisa totalmente distinta da coisa inicial. Para evitar esse tipo de coisa, nós vamos fazer uma divisão entre a narrativa e as conclusões próprias. Então, o que é a narrativa? O que é narrado? Aquilo que é contado. É um problema. O problema da narrativa é que você não pode verificar se aquilo é. A não ser que você busque em outras pessoas narrativas e compare e dialogue essas coisas para chegar a uma conclusão. Fora isso, ou seja, que é uma conclusão indireta, ou seja, você pode investigar, só que é uma coisa indireta, você vai precisar de pessoas, não está ali, você vai ter que fazer uma busca, uma pesquisa, uma investigação que nem sempre é possível de ser feita. É por isso que eu disse que a narrativa não tem como você verificar. Não é exatamente isso que não tem como verificar, mas não tem como você verificar diretamente. Então assim fica melhor colocado, não tem como você verificar diretamente. E as conclusões que se tira, tem como você verificar diretamente. Porque é só você analisar a narrativa e ver se essas conclusões seguem necessariamente dessa narrativa. Então, uma coisa é a narrativa, em que você não tem como investigar, você saber diretamente se aquilo é, então você simplesmente toma como verdade aquela narrativa. E essa narrativa também ela narra certas coisas, então você pode ser que você não compreenda exatamente aquilo que o autor quis dizer, o que o texto quis dizer. Então, gera uma perda. Então, essa é a questão da narrativa. E a questão da conclusão é que, com base na narrativa, se tiram conclusões. E isso você tem como verificar se segue necessariamente ou não. Então, são duas coisas distintas. Uma narrativa e outra conclusão. E você, ao transmitir alguma coisa, você deve fazer essa diferença, essa distinção. Porque se você contar a narrativa, as conclusões, sem fazer essa distinção, como se saberá o que é narrativa e o que é conclusão? Como se vai investigar? Porque se eu divido, eu tenho como saber, isso é narrativa. Isso eu tenho que tomar como verdade e pronto.
ou talvez investigar. Agora a conclusão não, você pode analisar a narrativa e verificar se essas conclusões elas seguem necessariamente dessa narrativa. Então, é o seguinte, tem que fazer essa divisão para fazer essa verificação, porque assim nós podemos verificar se as conclusões estão certas ou não, e nós saberemos o que foi narrado, ou seja, o que a pessoa entendeu do que foi narrado, e também e que vem do que a pessoa contou, do ponto de vista dela sobre determinado fato, sobre determinada observação. Então essa distinção precisa ser feita. E aprofundando na questão da narrativa, ela vai depender do observador, daquela experiência, aquele que teve aquela experiência, aquele ponto de vista no qual ele estava. Aquele ponto de vista vai interferir na narrativa, como ela era. Ele vai ver, vai narrar os fatos com aquele ponto de vista. Claro que os fatos são fatos, então se ele fala fatos, mesmo com um ponto de vista, os fatos são fatos. Então existe uma segunda distinção entre os fatos que são narrados e o ponto de vista, ou seja, como ele interpreta aqueles fatos. Se ele gosta daqueles fatos ou não, se ele vê como bons ou ruins, o contexto que aconteceu. Então os fatos é fato, isso é objetivo. Agora como ele interpreta, aí já é uma questão mais subjetiva. Então já existe essa segunda divisão. O que é fato é fato. Agora, se você tem conhecimento bastante de fatos e tem conhecimento de interpretação, você vai poder verificar, você vai poder recontar segundo o ponto de vista verdadeiro. Porque você pode verificar se aquele ponto de vista, a maneira com a qual ele viu, se ela é verdadeira ou não, se ela é exata ou não, se ela é inexata ou não, se aquilo foi justo, injusto, bom ou mal. A partir de fatos, claro que você vai ter que ter fatos suficientes, muitos fatos, no caso, para você fazer uma investigação dessa, você precisaria de várias pessoas que tenham experimentado aquela experiência e visto de pontos de vista diferentes. Ou então, você tem um número suficiente de fatos para partir de um código moral, um código de interpretação das coisas, atribuir valores ao que foi dito. Então, é uma segunda divisão dentro da narrativa. Então, existe a divisão entre a narrativa e a conclusão, as conclusões que se tira, e entre a narrativa dos fatos e a narrativa do ponto de vista subjetivo. Agora nós subdividimos a narrativa. Vamos subdividir as conclusões próprias? Podemos sim. Podemos subdividir as conclusões próprias em deduções e induções e analogias. A analogia é um tipo de indução. Então são deduções e induções. Dentro da indução, a indução mesmo e a analogia. E o que acontece? A dedução, ela parte de coisas certas, coisas que já estão ali e que você deduz. A indução não. A dedução, no caso, elas já são regras que já estão escritas ali, gerais, e que você deduz casos particulares daquilo. Agora a indução não. A indução, você pega casos particulares e você disso conclui o todo. No caso, essa indução incompleta. Na indução completa, você analisa todos os casos. Na indução completa é também uma coisa assim, confiável, porque se você analisou todos os casos e todos têm aquela propriedade, então é um fato que todos têm aquela propriedade, e se um faz parte daquilo, ele tem aquela propriedade, assim como a dedução. Agora, a indução incompleta, você pegou alguns e você tirou conclusão sobre todo. E isso é um raciocínio probabilístico incerto, assim como a analogia, que você vê um particular que é de um jeito e o outro particular você pensa, eles são semelhantes, então deve ser do mesmo jeito.
Então, nós subdividimos as conclusões. Então, ao ouvir uma narrativa, existe o que é a narrativa e as conclusões que se tira, as conclusões que aquela pessoa que te contou tirou. Então, você tem que dividir o que foi narrado de fato das conclusões que foram tiradas. Dentro da narrativa, o que é fato e o que é interpretação. Dentro das conclusões, o que é dedução e indução completa e o que é indução incompleta e analogia. Então, essas são as divisões que são importantes da metodologia que nós vamos usar na HP Sofia.